Olá amigos, sejam bem-vindos ao História à la carte. O tema de nosso vídeo hoje é sobre a arte africana. Muito bem amigos, falar sobre a África é sempre muito complicado. Afinal de contas, toda vez que falamos sobre a África, logo vem em nossa cabeça os estereótipos que esse continente carrega. Sempre estão envolvidos assuntos na África quando se fala a respeito de sua pobreza, a extrema pobreza, a extrema miséria que acompanha, infelizmente, as pessoas que convivem nesse continente. Nós sempre temos também que vem à mente das pessoas as questões das guerras civis, os conflitos que sempre estão envolvidos e abordando os povos africanos. Ou então, quando se pensa em África, logo vem na cabeça as questões das riquezas, as belezas naturais do continente. No entanto, como nós já conversamos acerca disso em nosso vídeo de arte, de história africana medieval, a África é muito mais do que simples guerras, conflitos, pobrezas, problemas. A África é um continente extremamente rico, com uma cultura extremamente interessante e muito bela. Infelizmente, nós temos ali que na maior parte das vezes as pessoas sempre acabam se lembrando apenas desses estereótipos tão tristes acerca do continente. No entanto, temos sempre que nos lembrar que a África não é uma coisa única, não é homogênea. Nós temos de falar, primeiramente, das regiões africanas. Nós já comentamos sobre essas regiões também em nosso vídeo de história medieval, história da África medieval. Estamos falando, por exemplo, da África nilótica. A África nilótica, meus amigos, é justamente a porção africana que envolve ali as margens do rio Nilo, que tem ali um dos mais interessantes, mais ricos e mais belos períodos da história de todo o período africano. Além da África nilótica, nós temos também a África saariana. A África saariana, meus amigos, é a África desértica. A África que está situada justamente ali nas regiões mais ao norte, a África que está ali dentro do deserto do Saara, onde nós temos uma grande diversidade cultural. Você também poderá encontrar a nomenclatura de África branca, porque a África saariana é onde nós temos ali a etnia dos povos que não são necessariamente negros. Esses povos que vivem na África saariana não são necessariamente negros, apesar de nós termos também ali uma diversidade étnica muito grande entre povos que são de peles mais morenas, peles que são realmente negras, peles que são mais douradas. Nós temos ali uma diversidade étnica na África saariana muito grande. E por fim, nós temos também a África subsaariana, que é a parte mais ali do meio para o sul da África, onde nós temos as florestas, as savanas, onde geralmente é vista ali, como nós falamos, dos estereótipos das riquezas, das belezas naturais, envolvem justamente a questão ali da África subsaariana, a região ali onde nós tivemos ali grandes territórios, grandes impérios, e nós temos ali também grandes riquezas até hoje. Nós temos então que nos lembrar que a África não é uma coisa apenas homogênea, como se fosse um continente tão grande, fosse uma coisa única. Nós temos de entender a África nas suas subdivisões. Apesar de podermos afirmar que a arte no continente africano existe praticamente desde que existe a humanidade, infelizmente é somente a partir do final do século XIX que essa arte, essa expressão artística começa a ser valorizada. Isso está ligado, muitas vezes, em relação aos estereótipos e à visão eurocêntrica que se tinha a respeito do mundo. Já que até então a Europa era a cultura europeia, a arte europeia era a cultura mais importante, tudo que se via, tudo que se analisava era ao redor da cultura e da arte europeia. A arte africana, como também a arte dos povos pré-colombianos, como também a arte dos povos asiáticos, como também a arte, ou melhor, como toda a espécie de arte que não era uma arte europeia, ela era desvalorizada. Ao final do século XIX, nós temos que essa visão eurocêntrica da história, eurocêntrica da arte, eurocêntrica do mundo, começa a ser desvalorizada e nesse quesito nós temos então justamente a valorização, nós temos justamente ali uma visão muito mais benéfica e muito mais produtiva acerca da arte de todos os povos, todos os continentes, principalmente do continente africano. Para os povos africanos, a arte exercia um papel de grande destaque, um papel central na vida desses povos. Todos os aspectos de arte eram muito valorizados pelas tribos africanas, pelos povos africanos, principalmente porque o artista, o indivíduo que abordava os elementos sagrados da arte, como madeira,
metais, o fogo, as representações ligados à espiritualidade, esses elementos que ligavam a arte era uma forma de ligação também com aspectos espirituais, em rituais, em vários momentos. Este indivíduo, o artista, ele era muito valorizado. Não apenas o artista nos povos africanos era valorizado, como também era temido. E temido justamente por estar em contato com forças inexplicáveis, forças ancestrais, forças ligadas ao outro mundo, ligados ao espírito e à vida do além. Dessa forma, a cultura africana sempre esteve envolvida com aspectos artísticos. Por isso que existe uma diversidade muito grande em toda a forma de arte africana. Apesar de que nós temos algumas que são mais conhecidas, que ficaram mais famosas, o aspecto artístico africano é muito maior do que se possa imaginar. Na realidade, podemos definir que existe uma diversidade muito grande disso. Por exemplo, existem a arte feita com base em desenhos, nós temos a arte feita com base em pinturas, nós temos a arte feita nas tecelagens, os tecidos africanos são muito famosos, os entalhes, onde nós temos ali esculturas, máscaras, até mesmo entalhes em baixos relevos, em paredes e afins. A arquitetura africana também se desenvolveu com características específicas e também nós temos a escultura africana. Dessa forma nós temos uma variedade, uma gama de artes muito grande que envereda por todos os aspectos da arte que nós podemos ter e podemos imaginar. Por vezes, nós temos ali que essas variedades artísticas são incorporadas em uma única peça, formando um único conjunto, como podemos observar nessa obra, onde nós temos incluído na mesma peça, no mesmo conjunto artístico, escultura, arquitetura e pintura, valorizando, criando ali uma espécie artística que era completamente única. Essa espécie artística são dos grupos que vivem, das tribos que vivem na África do Sul, as tribos Debeles. As tribos Debeles, como vocês podem observar nas imagens, elas costumam realizar as suas casas com essa gama de cores, com essa gama de elementos, fazendo ali um misto então de arquitetura, escultura e pintura. Dessa maneira podemos ver que os aspectos artísticos na vida das culturas dos povos africanos é realmente um elemento extremamente presente. Observando então o quanto a obra de arte, a arte na África era muito presente nas suas variadas tribos, começamos então justamente pela sua principal forma artística mais difundida, a escultura. A escultura, meus amigos, é justamente a forma artística mais difundida nas tribos africanas, nos povos africanos. Por quê? Porque podemos encontrar esculturas na maior parte das tribos africanas. Dessa forma, podemos estabelecer que a escultura é o elemento mais difundido, o elemento artístico mais difundido pelos povos africanos. Essa escultura possui algumas características específicas. Geralmente a escultura africana está sempre envolvida com elementos de estilização geométrica. Geralmente nós temos ali que a escultura africana ela traz elementos em formas humanas, geralmente corpos humanos ou até mesmo corpos animais, mas sempre trazendo uma gama de estilização geométrica. Nós temos ali que o geometrismo é uma coisa muito constante em várias formas artísticas da arte africana, não apenas na escultura, mas a escultura é carregada desses elementos. Podemos observar algumas peças que corroboram com a nossa visão. Por exemplo, nós temos aqui a escultura, essas esculturas de madeira, desse casal feito em madeira, a escultura realizada ali pela cultura Yorubá, que fica na região da Nigéria. Perceba que nós podemos observar que é realmente um casal, uma peça onde nós temos um indivíduo masculino, um indivíduo feminino, porém nós temos ali que eles são justamente estilizados. Perceba que não é uma cópia idealizada, não há uma idealização, não há uma cópia perfeita da figura humana, há uma estilização dessa figura humana. Podemos observar também que, pelo menos na cultura Yorubá, há uma estilização da figura humana. Podemos observar também, além disso, outras peças que surgiram, por exemplo, aqui nós temos peças que são mais realistas, aqui sim, na Cidade-Estado de Fé, podemos observar peças mais realistas. A Cidade-Estado de Fé se destaca justamente pelas suas esculturas realizadas em bronze, como podemos observar, e também em terracota. Terracota, meus amigos, uma espécie de argila, né? Como podemos observar essas que estão aparecendo na tela. Essas que aparecem na tela são justamente elaboradas em terracota. Em compensação, observe essas aqui, que são justamente do reino de Benin.
No reino de Benin nós temos ali a utilização dos metais de uma maneira melhor. Nós temos ali que o reino de Benin realizava esculturas muito mais elaboradas, justamente tendo como grande peça o bronze e o cobre. Além disso, nós podemos observar que além da realização dessas figuras, essas cabeças humanas, em Benin nós também tínhamos a realização de placas. Essas placas realizadas em bronze também eram carregadas de significado relacionado, por exemplo, com a religiosidade dos povos. Observe, por exemplo, essas placas que aparecem agora. Vemos então que nesses quesitos nós podemos observar o quanto que a escultura africana era realmente muito bela, muito detalhista. Um dos pontos extremamente interessantes acerca da escultura africana é que dentro deste bojo da escultura também estão incluídas os elementos que são as máscaras africanas. Indiscutivelmente, as máscaras africanas são o ponto mais alto e mais famoso a respeito da arte africana. Quando se fala em arte africana, automaticamente vem à mente o elemento que são essas máscaras. Estas máscaras são os elementos muito recorrentes na grande maioria dos povos africanos. Essas máscaras, diferente de, por exemplo, as máscaras que nós já comentamos, que existem lá nos povos pré-colombianos, que eram máscaras mortuárias, as máscaras africanas eram máscaras ritualísticas em sua maioria. Não eram apenas máscaras mortuárias, mas também máscaras utilizadas em vários rituais religiosos, justamente porque essas máscaras eram instrumentos de ligação existentes entre o mundo real e o mundo espiritual, onde o portador, o indivíduo que vestia as máscaras, se transmutava muitas vezes na figura de deuses, na figura dos animais, na figura de seres poderosos, na figura de um poder sobrenatural que era personificado justamente através dessas máscaras. Desta forma, então, as máscaras eram utilizadas como instrumentos rituais, fazendo com que os indivíduos se transformassem realmente em deuses, em seres sobrenaturais, muitas vezes em forças da natureza, em seus próprios antepassados, em seres místicos, fantásticos, mágicos de outro mundo, ou mesmo, como vocês podem observar aí, nessas máscaras que aparecem na tela agora, em animais. Nesse quesito, nós temos que lembrar sempre que esses pontos eram extremamente importantes para a cultura dos povos africanos que viviam naquele momento, principalmente a relação com a natureza, principalmente a relação com o mundo dos animais, onde os animais são de significativo importante para, muitas vezes, a manutenção e sobrevivência dessas tribos. A elaboração dessas máscaras era feita dos mais variados materiais. Nós temos máscaras, por exemplo, que eram feitas de madeira, máscaras que eram feitas de argila, máscaras feitas de metais, máscaras feitas de tecido, ou então elementos que todos esses materiais eram unificados. Dessa maneira, então, nós temos ali uma grande gama de materiais, uma variedade gigantesca de materiais para a elaboração dessas máscaras. Nós temos aqui agora alguns exemplos de máscaras que vocês vão ver aqui nesse momento. Destaca-se nesse quesito dessas máscaras justamente as máscaras que são realizadas ali pelas máscaras Puo. As máscaras Puo são realizadas pelo povo Kyoko, né? Um povo que vive ali na região de Angola. Repare que essas máscaras geralmente retratam ali figuras femininas, né? Figuras femininas. Percebam que vocês podem observar ali como que elas retratam figuras femininas. Geralmente são mulheres jovens que são retratadas por essas máscaras. Dessa maneira, então, as máscaras do povo Kyoko, no povo Kyoko, as máscaras Puo, trazem esses elementos ali de retratação e percebam o quanto que elas se aproximam ali justamente da fisionomia das mulheres que retratam, né? Nós observamos uma delicadeza. Quando observamos as máscaras, nós podemos ver a delicadeza nos traços, nos traços femininos que elas carregam, que elas nos apresentam. Dessa forma, as máscaras, elas estão ali retratando justamente elementos que nós temos ali do convívio dessa tribo, do convívio desse povo. Mais uma vez, lembramos, as máscaras, elas estão ali para retratar, para trazer ali elementos que conseguem transmutar aquele indivíduo que quando ele veste aquela máscara, ele se transmuta, ele se transporta, ele se transforma justamente naquilo que ele está sendo retratado. Vejam mais alguns exemplos aqui dessas máscaras africanas tão maravilhosas.
E claro que quando falamos das máscaras africanas, não podemos esquecer da influência que elas exerceram na arte europeia, principalmente na elaboração do cubismo. Pablo Picasso, quando entra em contato com a exposição de arte africana, né, que foi trazida ali no finalzinho do século XIX, começo do século XX, para a França, para Paris, onde ele estava vivendo no momento, quando ele entra em contato com essas realidades, com essa forma de arte, ele fica deslumbrado, fica apaixonado por essa cultura e introduz essa cultura, introduz essa visão, essa estética das máscaras africanas na sua obra. Podemos observar essa influência aqui nessa imagem que nós estamos vendo agora, onde é possível ver claramente quando nós temos aqui a semelhança da máscara que está ali aparecendo do lado direito com a pintura cubista de Picasso ali que aparece do lado esquerdo. Mas, indiscutivelmente, o quadro onde fica bem evidente essa relação, né? Nós podemos observar essa forte influência da máscara africana no cubismo de Picasso, é justamente o primeiro quadro cubista, Las Demoiselles d'Avignon, como vocês podem observar agora que aparece na sua tela. Nós temos aqui que o quadro é pintado em 1907 por Pablo Picasso. Esse quadro realmente, quando ele foi idealizado por Picasso, ele não foi bem aceito pela comunidade artística, né? A comunidade artística não estava preparada ainda para as visões cubistas que Picasso trazia, mas ao analisarmos, ao olharmos com cautela e com cuidado os rostos das mulheres que estão sendo pintadas no quadro de Picasso, é evidente, nós não precisamos nem colocar as máscaras ao lado como exemplo, mas é evidente a semelhança que existe entre os rostos das mulheres do quadro e as máscaras africanas que surgiram na Europa naquele momento. Outra forma artística extremamente importante surgida ali na arte africana é justamente a questão dos tecidos africanos. Veja bem, meu querido amigo, diferente de outras culturas, a grande maioria das culturas africanas não se desenvolveu tendo por base a escrita tradicional. Dessa forma, os povos africanos transmitiam seu conhecimento, transmitiam sua cultura por outros elementos. Um dos elementos preferidos para a transmissão de cultura e de conhecimento pelos povos africanos é justamente a arte. Dentro desses elementos de transmissão de cultura, transmissão de conhecimentos, a elaboração dos tecidos é muito importante. Nós veremos daqui a pouco que existiam tecidos que traziam significados, traziam frases, traziam aforismos, traziam toda uma gama de conhecimento que era inerente às tribos africanas, que vai ser utilizada, que vai se exteriorizar e vai tomar conta da África de uma maneira geral. Dessa forma, então, uma das coisas mais importantes da elaboração cultural e artística da África é a própria elaboração dos tecidos. Os tecidos africanos são muito famosos até hoje justamente pelo seu colorido, suas cores vivas, suas cores ativas, e é justamente um dos pontos mais importantes, que são as cores, que carregam significados dentro dessa arte que é a tecelagem africana. Dentro dessas questões, iremos falar sobre os tecidos kente. Os tecidos kente, eles eram tecidos tradicionais da tribo do povo Ashanti. Essa tribo usava esses tecidos justamente para ornamentar os imperadores. Os governantes, as pessoas mais poderosas da tribo eram ornamentadas. Havia-se justamente a tradição de que os mais poderosos, os mais ricos, deveriam estar vestidos com os tecidos, os panos mais requintados, mais elaborados, que eram dignos de sua posição. Dessa forma, nós temos que os povos achantes começam essa tradição de vestir os seus governantes, de vestir os seus imperadores com essas características. Características essas de tecidos requintados e poderosos e bonitos que vão se espalhar por toda a África. No decorrer dos séculos, no decorrer do tempo, a grande maioria das tribos africanas também vai adquirir, vai utilizar essa cultura achante, que era de vestir os seus nobres com os tecidos mais requintados. Dessa forma, nós temos que esse tecido, ele era justamente obtido por uma mescla, uma trama, né? uma trama de tiras de seda entrelaçadas com tecidos de algodão. Dessa forma, então, nós temos ali que surge esse tecido kente, o tecido que era utilizado pelos reis e os governantes da tribo, ou melhor, do povo.
Como comentei, os tecidos da tribo Achante vão ser eles que vão trazer significados, eles vão trazer simbolismos. Esses tecidos vão trazer esses elementos. E um dos pontos centrais desses elementos eram as cores que eram utilizadas. Veremos que primeiro a cor, ela simplesmente por estar naquele local, ela possui um significado. Só de possuir uma determinada cor, aquele tecido, aquela obra vai ter um significado específico. Como podemos observar quando, por exemplo, a obra possui a cor amarela. Quando nós temos o amarelo no tecido kente, o amarelo ele significa riqueza, prosperidade, justamente porque ele está ligado ali com a ideia do ouro. Como nós sabemos, existiram povos, ali impérios riquíssimos, onde o ouro não era problema, por exemplo, o reino de Gana, por exemplo, o império do Mali. Nós temos então que o amarelo significa prosperidade e riqueza. O branco, meus amigos, ele traz um significado de pureza, a pureza espiritual e o caráter divino. Dessa forma, então, nós temos que a grande maioria do tecido que era elaborado com a cor branca era ligado com a questão dos rituais e a questão ali justamente da elaboração com a divindade. A cor verde, temos ali a vida e a harmonia com a natureza. Obviamente, nós temos que lembrar que as tribos africanas têm uma relação muito forte com a natureza e uma relação muito forte com as florestas. Justamente trazemos ali o verde com a questão ali da vida e harmonia. E por fim, nós temos o azul, que significa paciência e sabedoria, justamente a cor que nós temos ali no céu, onde nós temos ali a plenitude e a tranquilidade. Por isso, o azul trazendo a ideia de paciência e sabedoria. Percebam, meus amigos, então, como que nós temos que o simples fato de determinadas cores estarem presentes, em determinadas peças, em tecidos, em togas, em roupas, elas trazem esse significado específico. Porém, quando nós temos as cores sendo trabalhadas de formas diferentes, trazendo tramas diferentes, trazendo formas diferenciadas para o tecido, nós temos então que essas cores também vão trazer uma linguagem. Esses tecidos que eram tramados, que eram trançados de formas específicas, trazem eles próprios uma linguagem específica, com significados específicos. Dessa maneira, podemos observar que essas tribos construíam frases, construíam aforismos justamente com esses tecidos. Esses tecidos traziam frases específicas que queriam passar determinadas ideias, passar determinados recados, simplesmente quando as pessoas os vestiam. Por exemplo, começamos justamente pelo tecido chamado pneu nanca. Esse tecido chamado pneu nanca, ele seria o símbolo do trabalho forçado. Está ali relacionado a esse tipo de essas tramas que vocês podem observar. Eles estão relacionados justamente com a ideia de trabalho forçado, de carregar muito peso, de ser obrigado a trabalhar de uma maneira que você não deseja. Dessa forma, nós temos então esse tecido que é chamado de pneu nanca, trazendo esses elementos. Além dele, nós temos aqui o chamado na guia da... Gente, não vou mentir, não consigo pronunciar da maneira correta esse tecido. No entanto, nós temos ali que o tecido se chama na guia da Mu. Esse tecido, ele traz ali justamente em seu significado, ele é um símbolo de conflitos internos, mas principalmente um alerta para uma necessidade de reconciliação. Justamente porque as pessoas que elaboraram esse tecido, que usavam esse tecido, queriam passar a ideia de que a tribo, o povo estava se enfraquecendo. E estava se enfraquecendo justamente por causa desses conflitos. Porém, se houvesse ali a reconciliação, eles poderiam ser utilizados como uma forma de resistência. E quando surge essa forma de resistência, esse entendimento e a resistência, nós temos aí o nascimento de um novo tecido, de um novo padrão de tramas com um novo significado. Esse tecido é justamente o apremo. O tecido chamado apremo, ele significava a resistência contra a dominação estrangeira. Nesse quesito, então, nós podemos observar que esses povos já estão justamente se posicionando contrários à dominação, principalmente ali exercida a partir ali
da Idade Moderna. No entanto, se você observar, você vai ver que cada padrão de trama, cada padrão de tecido é diferente. Mas uma coisa é constante em todos eles. Se você observar, meus amigos, você verá que todos os tecidos eles possuem um alto padrão de geometrismo. São tramas, são tecidos justamente elaborados dentro de um padrão geométrico, trazendo então o geometrismo como grande característica desse tecido. Além, claro, do colorido, além, claro, das várias cores, o geometrismo sendo uma das grandes características utilizadas ali na tecelagem africana desse momento. Muito bem, amigos, além dessas questões envolvendo a escultura, as máscaras africanas, a tecelagem, os tecidos africanos, nós temos também ali as questões da arquitetura africana. Tenha em mente uma coisa muito simples. Na África existem mais de 1000 línguas e uma quantidade praticamente igual de povos africanos. Veja só esse mapa que está aparecendo aí, a quantidade de povos africanos existentes. Dessa forma, meus queridos amigos, imagine a quantidade de formas arquitetônicas que cada um desses povos desenvolveu. Sendo assim, nós conseguimos selecionar alguns estilos arquitetônicos que são mais característicos das culturas africanas. Dentro desses elementos, nós temos que ter em mente justamente que um dos pontos que nós temos que existe em comum dos povos africanos, por exemplo, é a utilização da taipa. A taipa era uma forma de construção muito comum entre os vários povos africanos. Não apenas a taipa, mas também o adobe. Como nós sabemos, né, o adobe, meus amigos, são aqueles tijolos que são feitos de barro e secos ao sol. Dessa maneira, o adobe não é tão resistente quanto o tijolo que nós temos ali, que é o tijolo que é assado nos fornos das olarias. No entanto, observe, por exemplo, que na África existiram construções, como veremos, construções gigantescas feitas apenas de barro ou do puro adobe, como nós temos aí este minarete de adobe da tribo Bani em Burkina Faso. Reparem que ele é uma estrutura realmente gigantesca. Dessa maneira, nós temos então que uma das matérias-primas mais utilizadas para a realização de construções das tribos, dos povos africanos, é justamente a taipa e o adobe. Falemos agora justamente de alguns estilos arquitetônicos surgidos, por exemplo, nas variadas tribos africanas. Por exemplo, nós temos a Dizna. A Dizna, meus amigos, é uma forma de construção tribal característica da Costa do Marfim. A Dizna, como vocês podem observar, ela é justamente uma forma de construção onde nós temos que ela é uma casa, né? Ela é uma construção, uma residência. E essa construção, ela tem uma planta circular, onde nós observamos que além dessa planta circular, ela possui justamente ali um telhado de palha em forma de gota. Então, meus amigos, nós temos que essa forma de arquitetura, essa casa, essa residência, essa construção, né, em forma circular com o telhado em palha de forma de gota é chamado Dizna. Meus amigos, uma coisa que é muito comum que nós vamos ver aqui em nossos estudos é quando a estrutura ela é de adobe, de taipa, né? E tem uma cobertura de palha. Dessa forma, nós temos que entender justamente esse ponto. Mas, como nós podemos observar ali que a Dizna tem essas características, onde nós temos que ela é circular, feita de adobe, feita de taipa, com um telhado em forma de gota. Diferente da Dizna, assim, vocês vão ver que ela é bem parecida com a Dizna. Geralmente as pessoas confundem uma com a outra. Estou falando da Cubata. Diferente da Dizna, meus amigos, a Cubata ela é uma construção característica dos povos bantos, correto? E outra questão de diferença da Dizna, ela não é uma residência completa, ela é apenas um cômodo. Quando ela é construída, ela se destina a apenas uma atividade, ou seja, ela é uma cozinha, ela é um sanitário, ela é um quarto, ela é uma peça única para uma única atividade. Não é como a Dizna, que é uma casa completa. A Cubata é uma peça para um único cômodo, digamos assim. A Cubata, ela pode ser outra coisa diferente. A Cubata, ela pode ser construída de várias formas diferentes. Ela pode ser construída, por exemplo, de taipa, de palha, de pedra, de adobe. Repare que a que aparece na imagem que você está vendo, ela é toda feita de palha.
Uma coisa comum que nós veremos aqui também são construções todas feitas de palha. Dessa forma, observe que ela não é uma Disna. Por quê? Primeiro porque, se você reparar bem, por mais que o telhado dessa imagem que aparece aí, que você está vendo, ele não tem o formato de gota. Por mais que ele tenha aquele topzinho lá em cima, ele é um formato circular. É um formato muito mais parecido com uma cúpula do que uma gota. Uma outra diferença em relação à Disna. Outra questão que nós temos aqui, nessa imagem que aparece, é justamente pelo fato de que ela é toda de palha. Não tem ali as paredes de adobe. Outro ponto, meus amigos, que nós temos que destacar é que a cubata, na maioria das vezes, ela é circular, mas ela pode ter outros formatos. Principalmente um formato que era comum ser encontrado nas cubatas era o formato retangular. Então veja que ela, apesar de serem parecidas, não são exatamente as mesmas coisas. Então nós temos que a cubata também pode ter o formato circular e retangular. E por fim, nós temos que a cubata, né? A cubata, ela também, que nós já comentamos, ela tem também uma cobertura de palha, mas como nós já falamos, é uma cobertura de palha muito mais parecida com a cobertura cupular, ou seja, redonda, do que o formato de gota, que é o da Disna. Uma outra forma de arquitetura, de construções comum dos povos africanos é o chamado kraal. O kraal, meus amigos, ele é um terreno cercado que dentro dele pode ser várias coisas. Ele pode ser, por exemplo, dentro do seu interior, ele pode ter várias cubatas, como nós podemos observar aqui nos desenhos, se você observar a imagem. Lá no extremo canto superior direito, nós temos ali que você vai conseguir identificar que no meio das plantas, no meio das árvores, existe ali uma região cercada, que seria o kraal, e dentro dela nós temos ali justamente a questão das cubatas. Se você observar aqui uma maquete no extremo inferior esquerdo das imagens, você vai ver justamente ali também a mesma ideia, onde nós temos cubatas cercadas por madeira, mas não são apenas cubatas no interior do kraal. O kraal é um ambiente cercado. Pode ser, por exemplo, que dentro desse ambiente cercado ele esteja protegendo, por exemplo, um curral assim entre aspas, onde guardam os animais, um local que tem uma horta. Ele pode estar protegendo também no seu local, no seu interior, ele pode estar protegendo um local de árvores frutíferas, ele pode estar protegendo o local onde tem as árvores de sombra que são sagradas porque eram locais de morada dos orixás. Dessa maneira, então, nós temos que essa forma de construção característica, muito comum também nos povos africanos, é uma espécie de cercado, uma proteção, onde no seu interior ele protegiam as cubatas, ou poderiam ser protegidas também ali, justamente ali, outras formas de qualquer coisa que fosse necessário de proteção de um cercado. Esse cercado poderia ser também de madeira, ele poderia ser de palha, ele poderia ser até feito de adobe, mantendo ali essa questão da proteção para esses elementos que estão em seu interior. Nós vimos aquele minarete que era feito de adobe e já era uma coisa fantástica. No entanto, nós temos construções ainda mais fantásticas na África, todas feitas de adobe. Reparem ali, só para relembrar você como que era feita uma construção em adobe. Repare que nessa construção nós temos ali tijolos. Se você observar a imagem do lado direito, nós temos esses homens que estão fazendo uma parede justamente com tijolos. Reparem que os tijolos não são extremamente homogêneos, eles são irregulares. Uma característica do adobe, se você observar a imagem que aparece ali, a fotografia da esquerda, você vê já ali um prédio já quase todo levantado em tijolo de adobe. Então, meu amigo, o adobe é essa parede, essa construção feita de tijolos. Os tijolos é feito de uma argila especial. Normalmente essa argila era adicionada ali alguma matéria vegetal para que ela ficasse mais resistente, colocavam-se em formas e depois de seco ao sol utilizava-se na construção. Essa tecnologia, ela é uma tecnologia extremamente antiga. Ela existe desde os primórdios da construção. Os povos da Mesopotâmia utilizavam adobe. O Egito antigo utilizava adobe e até hoje nós temos construções na África que ainda utilizam adobe. Vejam aqui alguns exemplos de construções feitas de adobe na África. Nós temos aqui, por exemplo, as casas
Tchebele. A tribo Tchebele que vive em Burkina Faso, reparem como que nós temos suas casas que são todas feitas de adobe. Reparem que elas são praticamente todas feitas de barro. Percebam que elas possuem, além dessa, uma característica que elas possuem, além de possuírem essa questão de serem as paredes de barro, que vocês viram que não é uma coisa regular, é uma parede um tanto quanto irregular, elas possuem justamente esses padrões de pinturas geométricas. Mais uma vez, o geometrismo trazendo características importantes para a arte dos povos africanos. Veja aqui, por exemplo, que nós temos aqui uma escultura incluída aqui nessa parede, na imagem que aparece aqui da direita, nós temos uma escultura ali, uma espécie até um tanto quanto humanoide. E ali, mais uma vez, permanece a estilização. A pintura geométrica ao redor, nós temos então que nas casas Tchebele de Burkina Faso, nós temos essas características. Além dessas casas em Burkina Faso, chama-se muita atenção um dos maiores prédios feitos de adobe. Estamos falando da Mesquita e Universidade de Sankoré. A Mesquita e Universidade de Sankoré, meus amigos, ela é ainda da época medieval. Esses prédios que nós vamos falar agora, eles são prédios que foram construídos por volta do século XII, século XIII e estão de pé até hoje. A Mesquita de Sankoré é um desses exemplos. Essa mesquita, ela foi um dos polos, de estudo. Por quê? Quando tivemos períodos áureos do reino do Mali, quando o reino do Mali foi o grande reino da África e nós tivemos ali o seu imperador mais famoso, Mansa Musa, que vai se islamizar, ele vai trazer para o seu império grandes estudiosos do Islã. Como sabemos, no período medieval, o Islã era intelectualmente muito mais avançado e nessa forma nós tínhamos ali um grande centro de estudos em Sankoré. Repare, por exemplo, o quanto que a estrutura está reforçada. É um barro e como ela é uma estrutura muito alta, ela está reforçada com algumas peças de madeira. Veja que nós temos aqui uma verdadeira muralha ao redor da mesquita, Nós temos uma porta ali bem reforçada. Então veja o quanto que a mesquita de Sankoré era realmente significativa. No entanto, nós temos que a mais importante de todas é justamente a mesquita de Djané. A Mesquita de Djané, meus amigos, é o maior prédio feito em adobe que existe no mundo até hoje. Ela possui 150 metros de comprimento, ela possui 40 metros de largura e ela possui 20 metros de altura. A sua construção terminou lá no século XIII, em 1280. Repare o quanto que a Mesquita de Djané é realmente uma das obras arquitetônicas mais maravilhosas. Uma coisa interessante, ela está de pé até hoje, uma coisa interessante é que em todos os anos, na estação das chuvas, ela derrete um pedaço, ela é consumida um pouco, justamente porque as chuvas derretem o adobe. O adobe não é tão resistente contra as forças das chuvas. Dessa forma, grande parte da Mesquita de Djané é derretida pela força das chuvas e reconstruída todos os anos. Os povos ali que vivem ali próximo da Mesquita de Djané a reconstrói. Dessa forma, então, nós temos ali um dos prédios mais incríveis que nós já vimos aqui. A Mesquita de Djané, então, é o maior prédio já construído de adobe. Mas, além do adobe, nós temos ali uma das coisas mais interessantes das construções da arquitetura africana é a utilização de um material um tanto quanto até impensável. Estamos falando justamente da utilização da palha. Nós já vimos aquela combata que era feita de palha, mas agora vocês vão ver realmente o que é chamado, é conhecido como castelo de palha. Observe, meus amigos, aqui o castelo de palha que fica no Senegal. Veja que ela é uma construção enorme. Se você observar, por exemplo, a imagem que está do lado esquerdo, você vai ver que tem dois carros lá no fundo guardados no seu interior. Dá pra gente ter uma ideia então da grandiosidade, do tamanho que é esse local. E ele é todo feito de palha, esse castelo que fica no Senegal. Repare que aqui nós temos aqui 3 imagens, Na imagem central nós vemos pessoas utilizando ali realmente reparando
castelo, né? Já que, como ele é feito de palha, ele precisa de uma manutenção muito grande. A imagem, reparem na imagem da extrema direita, o quanto que nós podemos observar dos detalhes que existem nesse castelo. Veja então, meus amigos, quanto que nós temos de elementos de arquitetônicos variados utilizados ali. São elementos que são utilizados desde os primórdios das construções humanas, desde o surgimento da arquitetura humana. Temos o adobe, temos a palha, a madeira, as pedras. Dessa forma, então, a arquitetura desenvolvida na África é uma das arquiteturas mais ricas e mais belas que nós temos ali, né, existindo no mundo até hoje. Meus amigos, podemos observar no vídeo de hoje o quanto é rico, o quanto é belo, o quanto é variado, o quanto é interessante as formas artísticas desenvolvidas pelos povos africanos. Temos de ter em mente que a cultura dos povos africanos é muito mais rica e muito mais interessante do que os estereótipos nos fazem acreditar. Não podemos nos pegar apenas tendo como entendimento, tendo como visão acerca desse continente tão grande, tão rico, tão belo, apenas os estereótipos de guerras, fome, tristezas e mortes. Na realidade, nós temos de lembrar sempre que a cultura dos povos africanos é muito mais do que simples estereótipos. Dessa maneira, finalizamos aqui o nosso vídeo acerca de arte africana. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e compartilhe. Ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!